Deixa eu trazer, então, o Nassif para a gente conversar agora, porque eu soube aqui também, Nassif, que você tem novidades sobre essa grave tentativa de homicídio, né, do presidente da República, do vice-presidente, do ministro Alexandre de Moraes, além da tentativa de golpe. O que você conta para a gente, então, Nassif? Bom dia. Primeiro, parabéns aí a Juliana e a vocês aí pela cobertura. Eu só lembro que dia 8 de fevereiro saiu uma nota de vazamento das investigações, dizendo o seguinte: segundo as investigações, a minuta de golpe foi entregue a Bolsonaro por Felipe Martins e a Mauri Feres, alvo de busca. Bolsonaro pediu na reunião com Martins e Feres que os nomes de Pacheco e Gilmar fossem retirados do documento, mas não o de Moraes. E o ex-presidente também quis que fosse mantido o trecho que previa a realização de novas eleições. Por que isso aí? Porque num dos trechos que vocês leram aí dos conspiradores, eles planejavam montar uma junta com eles no poder. Para você ver a bagunça, o vácuo político que se criou aí. E o Bolsonaro queria manter as eleições para poder manter o poder. Mas esse vazamento aqui do dia 8 de fevereiro coloca... E cá para nós, essa demora que muita gente tem criticado aí em indiciar Bolsonaro e tudo, agora está comprovada a razão aí. Um aprofundamento aí da mais atrevida operação de golpe aí da história. E cá para nós, hein? Isso aí traz luz sobre 3 crimes políticos que ficaram encobertos pela história. A morte de João Goulart, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek no mesmo período. Quando eles começaram a articular a Frente Ampla, o Jango foi morto no Uruguai, e o que a suspeita é que eles tivessem trocado remédios que o Jango tomava. O Lacerda foi morto aqui num problema de saúde também, e o Juscelino morto num acidente na Dutra, logo depois de sair de uma fazenda lá que tinha ligações com o Goberi. Então, isso aí traz, digamos, o modus operandi aí dos golpistas aí, repete o que houve nos anos 70, aí, em pleno AI-5, né? Bom dia, Nassif. A gente está aqui acompanhando em tempo real, a gente está tentando ler as 74 páginas aqui do relatório do STF, ao mesmo tempo que a gente conversa, ouve ponto, mas vai dar certo, estamos conseguindo fazer uma cobertura boa. Nassif, eu queria te trazer um trecho desse relatório. Eu tinha pedido para a equipe, não sei se vocês conseguiram pegar, mas eu vou ler mesmo assim, aqui vocês vão acompanhando comigo aí de casa. Tem um trecho que diz o seguinte: ou seja, o documento evidencia uma aclaração que só poderia ser executado em caso de ruptura institucional, no caso, a prisão de ministros do STF. Em outro ponto, o documento também coloca a necessidade de constituir um gabinete de crise para restabelecer a legalidade e estabilidade institucional. Conforme será descrito, a Polícia Federal logrou êxito em identificar uma minuta de instituição de um gabinete de crise que seria criado no dia 16/12/2022, após o golpe de Estado composto em geral, em sua maioria por militares. E aí, Nassif, o ponto, 2 nomes importantes para a gente discutir. Sim. Eu queria que você discutisse com a gente. Sob o comando dos generais Augusto Heleno e Braga Neto, contando ainda com a participação do general Mário Fernandes e do Felipe Martins. Para quem não lembra, o Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do então presidente Jair Bolsonaro a essa época. A gente fala muito do Braga Neto, mas tem a participação do Augusto Heleno nessa história, né, Nassif? O plano foi tramado desde novembro, sequestrar e assassinar o Alexandre de Moraes, se não fosse possível o sequestro por conta dos riscos envolvidos no sequestro, assassinar Alexandre de Moraes, matar Lula, Geraldo Alckmin e no dia 15 de dezembro de 2022. E lembrando, aqui a gente está falando sobre essa data, mas vamos lembrar que a diplomação do presidente Lula era no dia 15 e foi antecipada por motivos de segurança para o dia 12 de dezembro de 2022. O plano era para diplomação mesmo. Agora que eu estou pensando nisso, a gente está pensando junto aqui, viu, gente? Porque mais cedo eu falei que o plano era fazer isso na diplomação. E aí me corrigiram falando, não, William, a diplomação foi dia 12. Mas eu lembrei agora que ela foi antecipada, a diplomação. Ela era dia 19, foi para dia 12. Foi antecipada a diplomação, exatamente por questões de segurança. Então, Nassif, depois deste golpe de Estado, de assassinar o Alexandre de Moraes, prender ministro do STF, matar Lula e Alckmin, dia 16 assumiria um gabinete de crise com Heleno, Mário Fernandes, Braga Neto e Felipe Martins no poder, Nassif.
Antes do Nassif começar a responder, Nassif, só um minutinho. Nassif, só um minutinho. Perdão, desculpa interromper, gente, que é o seguinte. Até uma notícia de última mão aqui para vocês. A gente vai fazer o Em Detalhes ao vivo hoje. O Panunzio e a Juliana Dalpiva participam e a gente vai falar mais desse documento, todos os detalhes. Então, para isso, eu preciso liberar o Panunzio. Aí a gente vai ouvir o Nassif com a resposta. Então, estou te liberando e te agradecendo, meu querido. A gente se despede por aqui para você poder se preparar. E o Panunzio está aqui lendo tudo. 10 minutos para tomar uma água, hein, Panunzio? Exatamente. Tomar uma água. Olá, apurar rapidinho. mais informações, o Panunzio volta com a Juliana Dalpiva no Em Detalhes daqui a pouquinho, ao vivo, então, a partir das 10h35, tá bom, gente? Então fica com a gente, porque hoje, assim, é sem respiro. Vamos que vamos. Obrigada, querido. Beijo pra você. Agora vamos ouvir o Nassif, então. Você vê que você tem uma repetição do que houve no AI-5. O AI-5 você tinha o Costa Silva, que estava fora, aí teve doença e tudo aí. Você tinha um vice-presidente que anunciou, entrou a junta militar, assumiu o poder. Então, o que nós vimos aí, provavelmente, além do desprezo, você teve duas pessoas que falharam nesse jogo aí. Uma por profissionalismo, que foi o general Freire Gomes, e outra porque amarelou, que foi o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro se manda. Então, essa junta que foi composta aí não tem. Entra Augusto Heleno, entra o outro general lá, o Braga Neto, tudo. É o Heleno, o Braga Neto e o Mário Fernandes aí nesse gabinete. Então, entre os conspiradores, eles iriam assumir o poder. Então, por isso que o Bolsonaro insiste lá atrás em manter a questão das eleições lá, porque se tivesse eleições, era ele, Bolsonaro, que preservaria o poder. Então, provavelmente, os golpistas iam aproveitar que o Bolsonaro amarelou em todo aquele período, se manda e tudo aí, iam assumir o poder sem Bolsonaro. É suposição. Mas tudo leva a crer aí, pela insistência dele, em incluir novas eleições aí. Gente, deixa eu trazer aqui mais uma informação para vocês. Eu quero ler um outro trecho, lembrando aqui do que a gente falava agora há pouco. Esses trechos todos estão no sigilo, né, que foi liberado na decisão do ministro Alexandre de Moraes, dessa operação de hoje, que prendeu 4 militares envolvidos nessa tentativa de assassinato do presidente da República, do vice e de Alexandre de Moraes. Eu queria achar aqui, deixa eu ver se eu encontro para vocês, o trecho em que fala de como eles estavam articulando uma possível morte, assassinato, né, do presidente Lula. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Bom, de Alexandre de Moraes, eles falam do uso de artefato explosivo e envenenamento em evento oficial público. Há até uma citação aos riscos, dizendo que os danos colaterais seriam muito mais altos, que a chance de captura seria alta e que a chance de baixa, termo relacionado à morte no contexto militar, seria alto. Então, eles falam aqui, nessa minuta, gente, numa tentativa de explodir Alexandre de Moraes ou de envenená-lo, e não tem como a gente não fazer um link com o que a gente acabou de ver, né, agora na semana passada. Então, o homem que se suicidou e foi para lá, segundo o relato da ex-mulher, na tentativa de assassinar Alexandre de Moraes. E a gente tem um outro trecho aqui também, eu estou procurando para ler para vocês, em que fala da tentativa, de como seria a tentativa de matar o presidente Lula. Você tem esse trecho aí fácil, William, que eu não estou mais encontrando ele aqui no nosso grupo. Ele não está pronto agora? Eu vou procurar e trago para vocês já. Quanto você acha, Vivi? Deixa eu chamar de novo esse vídeo. Eu queria que o Nassif comentasse ele pra gente. Porque, Nassif, a gente comentava com a Juliana agora há pouco, como tá tudo encadeado, né? A gente teve a impressão desse documento com o planejamento de assassinato do presidente Lula, do vice-Geraldo Alckmin e do Alexandre de Moraes no dia 6. No dia 7, houve uma pressão para que os líderes das Forças Armadas participassem de uma reunião golpista. Essa que você citou, que o Freire Gomes teria dado a tal voz de prisão para o Bolsonaro e que o Garnier teria aderido a essa tentativa de golpe. E no dia 8, vamos rodar de novo o vídeo, porque eu acho esse vídeo muito importante, do Braga Neto, na frente do Palácio do Planalto, falando com os apoiadores do Jair Bolsonaro. Vamos assistir esse vídeo. Não vou falar com a imprensa, não. Tá preocupado com ele. E aí? Fake! Estão inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, tá bom? Lá na frente, que é só o que eu posso falar pra vocês agora. Estamos na frente do General A gente Richa. tá na chuva, tá no sol. Eu sei, senhora. Vamos. Você fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não posso. Nassif,
Segundo o Braga Neto, aí, que é figura central, né, nessa trama de assassinato e golpe, aparentemente, era para os apoiadores não perderem a fé e que o Bolsonaro estava recebendo pessoas e que as coisas iriam se resolver. Na época era só uma mensagem que a gente achava que era cifrada, mas as engrenagens, agora a gente vê, estavam caminhando a pleno vapor para essa tentativa de assassinato. A pleno vapor. O Braga Neto com uma ampla experiência, inclusive de ligações aí com a ultradireita internacional. Vocês se lembram ele quando estava no GLO, na Garantia de Lei e Ordem do Rio de Janeiro, aquele pacto com o Bolsonaro em cima da Marielle. Pararam a investigação da Marielle e ele fez o pacto e virou presidente da Casa, ministro da Casa Civil. Mas da Casa Militar. Mas na época, lá ele fez uma compra de coletes de 70 milhões de reais que o TCU brecou. E essa compra foi de um militar venezuelano radicado nos Estados Unidos, que logo depois foi envolvido no assassinato do presidente do Haiti. Ou seja, essa estrutura internacional, ou latino-americana, pelo menos, aí de ultradireita, é barra pesadíssima. E o Braga Neto sempre foi o sujeito decidido lá, a chave. O outro general, o Heleno, ele tinha dificuldade até cognitiva aí, mas o Braga Neto sempre foi o sujeito frio aí, o sujeito... Vamos lembrar logo depois desse evento que está o Raul Jungmann, que era o ministro de Segurança, que entrevistado, o Raul Jungmann fala: tem gente muito influente envolvida no caso da Marielle, que certamente não eram os irmãos Brazão. Então, se for apurar mais a fundo o papel do Braga Neto aí, nós vamos bater aí nos pactos patrocinados pelo Vilas Boas. O Vilas Boas foi o grande ideólogo dessa armação toda aí. Você se lembra com o Vilas Boas, no final do ano, dizendo o seguinte: esse país foi salvo por 3 pessoas, Sérgio Moro, Braga Neto e Jair Bolsonaro. E o dia que ele fala com o Bolsonaro, assim, um dia a história saberá o que nós fizemos. Então, esse envolvimento, o Vilas Boas já com problemas físicos lá, assim, mas o Braga Neto é figura central de muito mais coisa aí, sabe? Ele agora entra na linha de fogo, certamente vai ser preso junto com os demais, junto com o Bolsonaro também, mas você vai investigar aí uma conspiração muito mais ampla. E cá para nós, o general Freire, aí ele assume uma posição que espero que seja reconhecido como um legalista aí que garantiu a democracia também, viu? Sim, deixa eu trazer uma atualização que a gente tem aqui. A nossa equipe, conversando agora pelo WhatsApp com o Cacai, advogado criminalista, né, e a festa da diplomação do Lula foi na casa dele, eles trocaram mensagens aqui, a nossa equipe com ele, e eu vou ler a mensagem que ele conta pra gente aqui, que foi trocada com o nosso time. E aí ele comenta assim: não tirei fotos, era a diplomação do Lula e a festa era dele e da Janja, só a casa que era minha. Então, lembrando que logo depois da diplomação, a festa foi na casa do Cacai. Mas me lembro que o Alexandre de Moraes chegou tarde, o Flávio Dino nem foi, porque estava cuidando da confusão, invadiram a Polícia Federal, vocês lembram disso, queimaram um ônibus. Só não sabíamos que estavam planejando, naquele momento, matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Agora uma pergunta: se a reunião foi na casa do general Braga Neto, candidato derrotado a vice do Bolsonaro, se prenderam os militares que estavam tramando o golpe e as mortes, por que o Braga Neto não foi preso até hoje? Nassif, essa é a pergunta que o Cacai faz aqui, muito pertinente, não? É pertinente, ele tem prestígio nas Forças Armadas, mas ele vai ser o divisor de águas. A hora que prender o Braga Neto, você vai ter certeza se o Brasil vai caminhar para uma institucionalização, aí, uma democracia, pelo menos até 2026, ou não. Ele é figura central. Eu tenho a impressão que as investigações estão em cima de conversas. Aí, numa primeira etapa, são as pessoas que foram apanhadas aí nessas conversas de conspiração. Mas não tem como o Braga Neto escapar. Não tem, é muita coisa. Você vê, esses vazamentos de fevereiro aí da Polícia Federal já mostravam o envolvimento direto dele aí, chamando o general Freire lá de cagão, vamos colocar o general, ameaçando, inclusive. Ameaçando aqui, se o general não tomasse posição. Olha aqui, ó, meu amigo, infelizmente tem que dizer que a culpa, isso aqui é o seguinte: o Braga Neto encaminhou a Ailton um texto atribuído a um amigo FE, Forças Especiais. O trecho é uma queixa pela não adesão do comandante ao golpe. Meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo
e acontecerá do general Freire Gomes, omissão e indecisão não cabem a um combatente. Diz o texto encaminhado por Braga Neto. Em resposta a Braga Neto, Ayrton diz que deve continuar insistindo com Freire Gomes. E se o comandante continuasse resistindo, deveria ser entregue aos leões. Braga Neto, então, diz, oferece a cabeça dele, cagão. Não tem como, não tem como. É o comandante em chefe. O Bolsonaro era o amarelão que foi lá para Miami e tudo, aí com medo das consequências, tudo, mas com participação direta também, a ponto de opinar sobre a lista dos que seriam detidos lá. Deixa eu trazer mais um personagem para essa novela, Nassif. Você lembra do senador Marcos Duval? Lembra que o Marcos Duval disse que fez uma reunião com o Jair Bolsonaro e o Daniel Silveira? Para falar sobre uma tentativa de golpe? Ele e que tinha um plano para gravar o Alexandre de Moraes. A reunião aconteceu a reunião para gravar o Alexandre de Moraes, para impedir que as eleições, né, que o Alexandre de Moraes sofresse punições, aconteceu segundo o Marcos Duval, no dia 8/12. Essas 2 primeiras semanas do Palácio do Planalto de Jair Bolsonaro foram movimentadas, né, Nassif? E aí a gente vai encadeando os personagens e as conversas. Repito, já a gente vai ter em detalhes ao vivo para falar sobre esse tema. No Rolê CL o tema vai ser só esse, a gente só vai falar sobre isso, sobre esse relatório agora, né, essa decisão do STF. Mas, Nassif, muitos personagens, né? Eu lembrei agora de que também aconteceu essa reunião que, segundo o Marcos Duval, que é um personagem mais folclórico do que efetivamente poderoso em Brasília, mas ele disse que se reuniu com o Bolsonaro e com o Alexandre Silveira para falar também sobre uma tentativa de interferência no STF, Nassif. É isso. E daí você tem todo aquele processo lá de terrorismo aí no final do ano, que tentaram invadir incendiar a sede da Polícia Federal, que teve a tentativa de explosão do caminhão com gasolina lá, que o sujeito queria explodir o aeroporto de Brasília. Ou seja, ali já estava todo o jogo montado. E agora o Marcos Duval ganha total credibilidade o depoimento dele aí. Total credibilidade. Então, olha, agora cá para nós, hein? Se fosse uma guerra contra um país inimigo aí, eles articularam isso tudo sem, a não ser a reação do general Freire Gomes, absolutamente livres para, inclusive dentro do GSI. Aquela questão das ferramentas do GSI, nós fomos os primeiros a dar lá atrás. Uhum. Três funcionários do GSI escandalizados com a espionagem que estavam fazendo, que certamente estava sendo utilizado para esse monitoramento. E, aliás, eles usavam o Signal também para se comunicar. Então, digamos, foi algo amplo e restrito, porque todos os comandos, com exceção do alto comando das Forças Armadas, aqueles que tinham o poder direto sobre os conspiradores, estavam coniventes, e mesmo assim fizeram esse tanto de atrapalhada. Ainda bem que a incompetência... E daí a gente entende por que o Pazuello era visto como um gênio das Forças Armadas, aí, em organização e tudo. Inacreditável. Se fosse contra um país inimigo aqui, nós estávamos perdidos. Se fosse Alô, Bolívia, fica a dica, hein, Bolívia? Se quiser acesso ao mar, não é via Pacífico, não, é via Atlântico. Anexa aí Mato Grosso, Minas Gerais e Espírito Santo que dá certo. E só dar um recado aos apoiadores de Jair Bolsonaro, aos apoiadores da extrema-direita, que estavam irritados com os militares, que os militares não deram golpe. Eles tentaram, viu, gente? Se você estava bravo porque eles não fizeram o suficiente, é que eles não conseguiram, porque são incompetentes. Além de golpistas, assassinos, criminosos, são incompetentes. Não conseguiram por falta de competência para dar um golpe de Estado, mas que tentaram, com minuta, com ata, com plano de assassinato, eles tentaram. Se não fosse as instituições brasileiras e a incompetência dos militares brasileiros em dar o golpe de Estado que eles queriam muito, a gente hoje estaria numa ditadura.